Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de maio de 2026. Atriz de filme dos Mamonas conta bastidores sobrenaturais, pratos caindo e peruca voando. Parte 1. O rosto de Fefi Scheider, de 23 anos, pode soar familiar caso você seja cinéfilo ou admirador dos Mamonas Assassinas. A cinebiografia do irreverente grupo de rock foi lançada em 2023 e, na produção, ela interpretou Adriana, uma personagem criada para representar as namoradas do vocalista Dinho Alves. Em entrevista exclusiva ao Terra, a atriz relatou que as gravações foram uma experiência emocionante, de aprendizado, mas também de curiosidade. Isso porque ela afirma ter presenciado episódios sobrenaturais durante o trabalho. Durante as gravações, a gente teve algumas coisas meio paranormais, disse ela. Luz piscando em alguns momentos. Às vezes acabava a luz, porque chovia muito no lugar onde a gente estava, ali em Guarulhos, e outras coisas mais, complementou o artista, que também é influenciadora. Segundo Fefi, algumas coisas que aconteceram eram bem difíceis de se explicar. Teve um dia em que houve um temporal e acabaram todas as luzes. Mesmo assim, o sistema de som continuou funcionando e uma única luz, em cima da Brasília amarela, ficou piscando. Estava tudo sem luz e só aquela piscando. Tinham várias coisas meio bizarras, sem muita explicação. A gente até brincava que eram os meninos ali zoando com a gente, porque eles tinham essa fama de serem brincalhões. De acordo com o intérprete de Adriana, em conversas com outros profissionais do filme, ela soube de mais acontecimentos. O que eu vi com os meus próprios olhos foi isso. Mas os meninos elenco principal estavam contando também que, quando eles estavam gravando na chácara, tinha um móvel cheio de pratos. Eles falaram que, do nada, enquanto gravavam a cena, os pratos começaram a cair, um atrás do outro, estourando no chão. E eles ficaram sem entender, por quê? Como? O que está acontecendo? Disse ela. Ao que tudo indica, a experiência não se restringiu apenas ao elenco do filme. Segundo Fefi Scheider, integrantes da equipe técnica também relataram episódios incomuns nos bastidores. A moça do figurino também relatou que tinha colocado uma peruca naqueles manequins que só tem a cabeça. Ela virou para mexer em outra coisa e, quando voltou, viu a peruca voando para o outro lado. Então, de fato, tiveram algumas coisas meio bizarras. A atriz não nega que alguns profissionais tiveram medo dos episódios. Entretanto, a maioria costumava levar os supostos acontecimentos com irreverência. Allan Kardec esclarece um pouco mais em O Livro dos Médiuns: a vontade do médium é fator capital na produção dos fenômenos de efeitos físicos, pois aumenta a doação do seu fluido vital condensado, ectoplasma, porém não podemos esquecer que há espíritos que se utilizam dessas energias à revelia dos médiuns. Da mesma forma, a capacidade de doação de cada médium é variável, uns podem doar abundantemente, outros não. Tudo depende de sua organização física, que foi moldada pelo perispírito. Há pessoas que, por si, são capazes de produzir fenômenos físicos. O próprio espírito atua sobre os fluidos. São conhecidas como pessoas elétricas. Ainda que outros espíritos possam utilizar os fluidos emitidos por esses indivíduos, esse tipo de produção do fenômeno de efeito físico não é, exatamente, classificado como mediúnico, mas uma disposição anímica do médium. Geralmente, tais pessoas têm a capacidade de entortar objetos de metal, como colheres e garfos, além de produzir outros efeitos. A combinação de fluidos provenientes do médium e do espírito forma uma mescla necessária à produção dos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, os quais são percebidos pelos nossos sentidos no plano físico, seja na forma de aparições,
de materializações de objetos e ou de espíritos. Seja na audição de ruídos e sons variados, inclusive vozes e músicas, percepção de movimentos ou deslocamentos de corpos etc. A produção dessa substância mista, constituída de energias biovitais do espírito e do médium, é necessária, uma vez que os desencarnados e encarnados encontram-se em dimensões diferentes. Assim, importa lembrar que, na produção dos fenômenos de efeitos físicos, o espírito é a causa, o fluido é o instrumento, mas ambos são necessários. Há outro ponto igualmente importante na produção desse gênero de fenômenos, a vontade do médium. A vontade aumenta a intensidade da manifestação, contudo, na maioria das vezes, não é necessário o contato do médium com o objeto a fim de movimentá-lo, pois a intensidade do fenômeno depende da quantidade de fluidos doados e da combinação fluídica entre o médium e o espírito. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de maio de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.